Olá, pessoal. Então, estamos de volta aqui, né, dando sequência, ainda falando de capacidade de produção, porém agora vamos tentar entender um pouquinho melhor como é que a gente chega naquelas unidades de produção, tá bem? Para então depois multiplicar pelos tempos, né? A capacidade de produção, para você calcular ela, então, né, além de a gente compreender aqueles turnos, né, necessários ou dispostos, escolhidos estrategicamente pela empresa, vai ser um turno, dois turnos, três turnos, e também as perdas, né, planejadas que a gente sabe que vão ocorrer, nós temos que compreender também o ritmo de produção de um determinado produto, o ritmo de operação, de prestação de um determinado serviço. Isso é essencial, né? E aí, para se conhecer esse ritmo de produção, primeiro tem que ter uma clareza muito nítida de quais as etapas compõem o serviço prestado, quais as etapas compõem a produção desse produto, né? Temos que entender quais são os tempos necessários para cada uma das etapas e também como é que elas se intercalam e algumas características operacionais. Isso tudo é feito no nosso TCC, no tópico seguinte, o 4.2, nos processos operacionais. Mas é interessante que vocês já tenham isso em mente, como é que isso funciona numa indústria, para lá no momento em que vocês forem começar a planejar, ou agora que vocês já devem ter começado, mas que vocês possam ainda aplicar alguns desses conhecimentos que eu vou tentar transmitir para vocês, que lá naquele momento de planejar a produção, os processos operacionais em si, vocês já têm em mente o que é que vocês vão fazer, aonde vocês querem chegar. Aí eu acho que fica mais fácil, né? Então, para se desenhar, né, as etapas desse processo, eu acredito ser muito importante desde o início você desenhar um fluxo de produção, tá? Um fluxograma, né? Que é um mapa da produção, etapa por etapa. E quando eu falo desenhar, não é um desenho técnico, não é um croquis em CAD ou algum software de arquitetura, digamos assim, mas é você colocar em forma visual mesmo, né? Usar de alguma técnica de visual thinking, pensando nisso, né? De como é que você vai colocar a ordenação e a organização para que fique mais fácil de você enxergar e que você, com os seus colegas e com outras pessoas, enfim, com o seu orientador, possam, sei lá, por meio de um brainstorm, alguma coisa assim, compreender as adequações necessárias ao longo da construção do trabalho. Porque no fim das contas, o que mais vai ser, acho que útil para vocês ao longo desse período de elaboração de TCC é esse processo como um todo. Não é necessariamente acertar de primeira, mas é compreender que errar é natural. Não sei se é errar, né? Mas é pensar de uma maneira e depois ajustar. Então, isso é o dia a dia de uma organização, né? Faz parte do processo de gestão, tá bem? Então, desenhar esse fluxograma, montar um esquema visual, acredito ser bastante útil, né? Então, bastante saudável para o bom andamento do trabalho de vocês, né? Outra coisa é se aplicar a cronoanálise, né? Para se ter a questão dos tempos. E aí nós temos um problema, um desafio muito grande toda vez que a gente vai fazer um plano de negócios. Porque fazer cronoanálise de algo que já acontece é muito simples, né? Você vai fazer a cronoanálise de uma empresa que, sei lá, costura calças jeans, vamos supor. Aí você pega as etapas, sei lá, uma pessoa costura a parte da frente com a parte de trás. Outra pessoa costura os bolsos de trás. A outra pessoa prega o botão. A outra costura o zíper e assim por diante, né? Aí a gente vai fazer a cronoanálise, tem toda uma técnica por trás dessa metodologia, que inclusive está lá no template, tem até vídeos indicados, links de vídeos, né, para vocês utilizarem. E aí você tem que ir lá monitorar um X número de operações, né, de execuções, aquilo. Se você quiser fazer um dado usando de estatística probabilística, né, você vai ter que fazer uma amostragem, saber qual é o
número de amostras a serem monitoradas para que aquilo reflita, tenha significância estatística, mas também não é o caso, né? Nem sempre é o caso, vai depender, e eu acredito que vocês não vão nem chegar nesse ponto, porque a maioria das nossas empresas não serão postas em práticas logo. Como é que a gente vai monitorar esse tempo? Então vocês vão precisar utilizar de artimanhas, de artifícios para buscar esses dados. Sejam pesquisando em empresas que já fazem, sejam pesquisando em trabalhos acadêmicos que fazem isso, né? Por exemplo, vamos supor que a empresa de vocês vá fazer algum produto a partir do beneficiamento da biomassa da cana-de-açúcar, né? Do bagaço da cana-de-açúcar que sobra lá de resíduo ao final do processo de fabricação de açúcar ou de álcool combustível. Onde é que eu vou achar? Quanto tempo demora para fazer o processo de, sei lá, de compostagem, de beneficiamento daquele bagaço? Se vai procurar um artigo científico que estuda aquilo. E aí o grande desafio de vocês é compreender que cada uma das áreas de vocês provavelmente não vai encontrar essa informação dentro de um artigo de administração. Vocês vão ter que procurar cada um na sua área. Então, nesse caso que eu falei, talvez seja uma área de biotecnologia, uma área química, e aí você vai pesquisar artigos da área de engenharia química, por exemplo, de biotecnologia, em que você consiga encontrar estudos que dão o tempo de decomposição daquele produto. E aí você ali tem a cronoanálise, então, daquela etapa, daquele processo. Então a decomposição do determinado material demora lá 45 minutos após a aplicação do ácido X. Ponto. Tá aí, você fez de uma forma acadêmica, bem embasado, né, uma referência legal, show de bola, não tem problema. Você vai fabricar brigadeiros, a sua empresa vai ser uma brigadeiria, para utilizar o nome de um trabalho de um grupo de alunos meus do terceiro ano. Então a brigadeiria de vocês pode ser simulada, o que custa vocês fazerem os brigadeiros em casa? Vocês têm lá 3, 4 membros no grupo, organizem, agora à distância, cada um em casa, façam lá uma quantidade de brigadeiro cada um e façam o processo de enrolar brigadeiro, por exemplo. E aí monitorem quanto tempo vocês levam para fazer 10 unidades, uma unidade, né? Quantas unidades cada um de vocês leva, consegue fazer em 20 minutos. Deem algum jeito. E aí vocês conseguem avaliar esse tempo, essa cronoanálise, né? E, por fim, para mim, aquilo que é o grande desafio dos alunos, dos professores também, né, em passar isso para os alunos, é fazer o balanceamento da produção, né? A gente precisa compreender que existe um negócio chamado tempo de ciclo. Eu não vou adentrar nesses conceitos de tempo de ciclo, takt time, lead time, essas coisas, porque alguns a gente já viu, alguns se aplicam aqui no Business Plan e outros, por exemplo, takt time faz mais sentido aplicar na gestão posterior, né, ao empreendimento já estar aberto, estar realizado. Então, pensem o tempo de ciclo, né, como um tempo da produção, né, e a gente precisa entender isso, esses elementos. E para tal, eu vou usar um exemplo aqui, né? Vou tentar apresentar uma lógica para vocês, tá bem? Imagine que vocês vão produzir bolos ou tortas, né? Como se fosse uma sodier boa, digamos assim, uma panificadora qualquer, ou a avó de vocês, a minha mãe que faz bolo em casa e assim por diante, qualquer uma delas. Pessoal, eu não sou especialista em bolos, né? Então logo eu fiz umas etapas básicas dentro daquilo que eu imagino que seja o essencial para se ter um bolo. Então pense em etapas lá. Primeiro eu tenho que organizar os ingredientes. Depois eu tenho que fabricar a massa. Eu preciso pré-aquecer o forno. Eu preciso assar a massa, eu preciso rechear e decorar o bolo. E depois eu preciso acondicionar ele num estoque. Seja esse estoque sei lá, um freezer, uma câmara fria, uma mesa, um balcão expositor refrigerado ou não,
qualquer um, né? Não precisa ser, quando eu estou falando estoque, não precisa ser um grande armazém, né? Cada um dentro da sua lógica. Então, temos essas etapas de produção. Eu posso monitorar e chegar a uma conclusão de que cada etapa tem um determinado tempo, e aí eu apresento a tabela aqui, né? Organizar os ingredientes 5 minutos, bater a massa 10 minutos, pré-aquecer o forno 20 minutos, assar a massa 45 minutos, rechear e decorar o bolo 15 minutos e acondicionar no estoque mais 5 minutos. Né? Tempo total de produção de um bolo, 95 minutos. Bom, então um pouquinho mais de 1h30 eu tenho uma torta pronta, um bolo pronto. Legal. É o primeiro passo, acho que a gente precisa compreender para fazer uma cronoanálise, para poder chegar a uma determinação da capacidade de produção da empresa. Só que quando eu olho esse número em si, ele é um número que não é representativo da capacidade de produção de uma empresa que só faz isso, ou que fica o dia inteiro produzindo coisas que podem não vir a ser só bolo. Pode ser uma panificadora que faz bolo, faz pão, faz biscoito, enfim, outras coisas. Mas ela trabalha o dia inteiro com isso. Então ela não vai demorar 95 minutos necessariamente para fazer um bolo. Isso a gente demora em casa, né? Então eu não posso usar esse número como o número que eu vou multiplicar pelos meus tempos disponíveis, né? Se eu tenho 9 horas ou 10 horas disponíveis ao longo de um dia, eu não posso pegar aquelas 10 horas vezes 60 minutos, 600 minutos e dividir por 95 minutos e dizer que eu vou produzir 6 bolos ao longo de um dia e vai sobrar um pouquinho de tempo. Não é assim, né? Por que não é assim? Porque tem outros elementos envolvidos. Então vamos ver como é que eu vou conseguir organizar esse processo. Eu tenho que me perguntar algumas coisas. Por exemplo, quando eu executo cada uma dessas etapas de produção, eu faço somente uma unidade do produto? Por exemplo, o meu forno, ele só assa um bolo por vez? A pessoa que decora o bolo, ela sozinha decora um bolo só por vez? E aí eu posso começar a responder, cada caso é um caso, se é em casa vocês vão ter uma resposta, mas se é numa indústria, eu posso dizer que quando eu executo cada uma das etapas, né, eu não faço somente uma unidade, né? Quando eu vou organizar os ingredientes, eu posso organizar os ingredientes para fazer mais unidades, um lote de unidades, né, um lote de produtos. Esse termo lote de produtos é bastante importante. O forno só assa um bolo por vez? Depende, né? Cada forno é um forno, né? Mas numa indústria, obviamente, você não vai comprar os fornos Fischer, que as nossas avós e mães normalmente tiveram em casa, né? Pelo menos lá em Santa Catarina, da onde eu sou natural, todo mundo tinha forno Fischer. Numa indústria, você vai usar fornos maiores, né? Com uma capacidade de produção maior. Normalmente não é nenhum forno parecido com esses que a gente usa em casa. É forno de esteira, né? O bolo vai passando e vai assando, ele chega ao final da esteira, pronto. Pizzarias utilizam isso, o Pizza Hut agora tem, não sei como é que é nas lojas grandes, mas nas Express agora que esse novo modelo de franquias é visível, né? É aberto ao público para enxergar. Você vê a esteira do forno funcionando e a pizza correndo lá, ao final da passagem por dentro do forno, a pizza está assada. O bolo também acontece dessa maneira, né? E aí, a pessoa que decora, recheia um bolo só por vez, eu diria que sim. Essa sim, é uma pessoa que faz um bolo, ela não vai conseguir fazer 2. Provavelmente, no mundo, a gente acharia alguém que conseguiria fazer 2 bolos de uma vez, né? Mas o normal não, né? Então, a partir disso, eu preciso fazer um negócio chamado balanceamento da produção, né? A partir dessas respostas, eu vou tentar otimizar essa minha produção. Como é que eu consigo balancear, organizar, de maneira a diminuir o meu tempo de ciclo, né? Que é quanto tempo daquele disponível para a produção, né, se utiliza para produzir uma unidade do produto, tá? E aí esses conceitos, tempo de ciclo, tact time, como eu já falei antes, eles são um pouquinho complexos porque de um livro para outro modifica um pouco o significado e na prática acaba se
modificando também, e principalmente pelo fato de nós estarmos planejando e muitos desses tempos serem utilizados posterior, né? Por exemplo, Takt Time, em tese, não se usa no planejamento. Takt Time é algo que é dado a partir do momento que você tem uma demanda específica, mas a gente às vezes utiliza no planejamento, então não é muito correto fazê-lo, mas a gente sabe que é assim que se faz, e eu faço isso também, então, dependendo de vocês, de cada orientador de vocês, enfim, não vai ser um problema grave, ok? Bom, então eu tenho ciência de que, por hora, para fazer um bolo, eu levo 95 minutos. E aí eu posso organizar isso. Eu diria que a melhor maneira de se fazê-lo é adotar uma lógica de um gráfico de Gantt. Aqui, organizei por meio de uma tabela no Excel, né? Mas o gráfico de Gantt, ele é muito utilizado na gestão de projetos, né? Para organizar as etapas de um projeto. Então, às vezes, você passa na rua, se vê ao lado de um grande edifício sendo construído, um gráfico parecido, com várias etapas e o preenchimento, né? Para você monitorar se está dentro dos prazos ou não. Então, aquela tabela dos tempos, né? Aquela tabela em cima aqui, ó, eu passo a organizar ela agora embaixo por meio de um gráfico. E eu organizei as colunas de 5 em 5 minutos, começando às 8 horas da manhã, hipoteticamente, e finalizando às 9h35, onde se realiza então os 95 minutos. Organizar os ingredientes é a primeira etapa. Segundo a nossa tabela ali em cima, ele leva 5 minutos. Ó, preenche 5 minutos. Bater a massa, segundo a nossa tabela aqui em cima, leva 10 minutos. Então eu preenchi 10 minutos. E assim por diante, até chegar no acondicionar o estoque, que segundo a nossa tabela levará 5 minutos, então coloquei 5 minutos. E então, ao final dos 95 minutos, eu tenho distribuídos todos os tempos de cada uma dessas etapas. Só de observar aqui o nosso gráfico de Gantt, é claro, é nítido que o gargalo da produção é assar a massa, que é a etapa que mais demora, né? É o gargalo, pois ali eu preciso ficar esperando os 45 minutos para dar início à próxima etapa. Mas enfim, fiz o gráfico de Gantt. Agora, observem uma situação aqui, né? Olha o gráfico de cima, que é o original, tirei da tela anterior. Um bolo em 95 minutos. Só que, observem aqui, ó, né? Nesse momento aqui, ó, eu preciso esperar as 3 primeiras etapas acontecerem para iniciar o aquecimento do forno. Eu não posso ligar o forno no mesmo momento em que eu vou organizar os ingredientes para aí o aquecimento do forno se iniciar antes e, claro, acabar antes. Se eu fizer dessa maneira, como no gráfico de baixo, observem aqui, ó, eu antecipei em 15 minutos, porque eu puxei, né, para cá. Ao invés do aquecimento do forno, né, acabar às 8h30, 8h35, né, ele vai acabar 15 minutos antes. Às 8h15, 8h20, né? E se eu consigo, então, reduzir esses 15 minutos lá no pré-aquecimento, eu consigo antecipar todas as etapas de produção. Pode ver que a fase aquecer, que estava se iniciando aqui às 8h35, começa a acontecer às 8h20. E isso me gera uma sobra de 15 minutos ao final. Agora, aquele tempo que antes para produzir um bolo era 95 minutos, caiu para 80 minutos. Por quê? Porque eu apliquei uma técnica, uma ação de balanceamento da produção. Ok? Olha, é assim que eu vou começar a organizar. Aqui, muito rústico, né? Imagina isso aplicado numa grande indústria, né? Numa Unilever, numa Nestlé, numa Bosch, usando empresas aqui de Curitiba, né? Mas eu posso fazer mais do que isso, né? Então eu vou além, né? Organizo esse processo pensando que, ao invés
A gente já falou em gargalo de produção, né? O gargalo de produção desse processo aí é o assar o forno, a massa, 45 minutos, né? A partir do momento que eu assei a massa, né, eu vou começar a decorar. E agora, se eu observar, por exemplo, que ao invés de eu produzir um bolo, eu posso produzir um lote de 3 bolos ao mesmo tempo, né? Separar o material para um bolo ou para 3 bolos vai demorar o mesmo tempo, os mesmos 5 minutos, né? Então, olha a mudança aqui, ó. Nenhuma, 5 minutos. Bater a massa vai ser uma quantidade agora maior de ingredientes. Eu adicionei 5 minutos hipotéticos aqui. Então vamos pensar que eu adicionei 5 minutos a mais de tempo de bater a massa, né? Porque agora é uma quantidade maior de farinha, de ovos e outros ingredientes. Provavelmente a máquina vai demorar um pouco mais. Eu adicionei esse tempo aqui, ó, a mais, né? Então, ao invés de só 10 minutos, fazendo um lote de 3 bolos, eu vou demorar 15 minutos. Ok? Até aí, tudo bem. Esse tempo estava vago mesmo, né? Olhando no gráfico de cima, olha aqui, ó, já não estava preenchido. Preencheu aqui. A soma dos 5 minutos para separar com a soma dos 15 para bater a massa agora dão exatamente os 20 minutos, que é o tempo que o forno demora para aquecer. A partir do momento que a massa está pronta, batida, fabricada, eles vão para o forno. E agora eu estou fabricando um lote de 3 bolos. Quer dizer que 3 bolos vão ao mesmo tempo para o forno. E eles vão ficar prontos ao mesmo momento. O que eu poderia fazer? Se eu tenho uma pessoa só para decorar, rechear e decorar o bolo, e essa pessoa leva 15 minutos, então ela faria em 15 minutos um bolo, daí depois em mais 15 outro bolo, em mais 15 outro bolo. Isso já agilizaria um pouco o processo. Mas por que é que eu vou, se eu sou uma indústria e eu quero agilidade, eu quero produtividade, por que eu vou pensar dessa maneira? Por que é que eu não coloco 3 pessoas recheando e decorando um bolo? Então eu posso adicionar essas pessoas aqui, ó, na minha coluna da esquerda, ó, rechear e decorar bolo, rechear e decorar bolo, rechear e decorar bolo. E elas vão começar ao mesmo tempo, rechear e decorar cada um dos 3 bolos que o forno vai ter assado ao mesmo tempo. E então elas vão demorar 15 minutos cada uma, né? E ao final das 9h20, 9h19 ali, eu vou ter 3 bolos prontos. Pensemos que o cara que vai acondicionar no estoque, ele vai levar num carrinho esses bolos, né? Se ele vai levar no carrinho, ele vai levar os 3 ao mesmo tempo. E aí vai levar os mesmos 5 minutos, né? Então, eu de novo, nos mesmos 80 minutos aqui, ó, eu consegui ter um ciclo de produção. A diferença é que agora eu produzi 3 bolos e não mais um. E se no gráfico de cima, então, eu produzia um bolo a cada 80 minutos, agora eu produzo 3 bolos a cada 80 minutos. Ou um bolo a cada 26 minutos e 40 segundos. Se antes eu produzia um bolo a cada 1h e 20 minutos, né? Agora são um bolo a cada 26. Olha como caiu o tempo de produção de uma unidade. Olha a diferença na hora de eu diluir isso em cima daquele tempo que você calculou como capacidade disponível, instalada, efetiva, né? Então, nesse sentido, a gente vai agilizando. Contudo, olhando esses gráficos, eu tenho ainda um monte de tempo em branco aqui, ó, né? Todos esses espaços em brancos aqui, ó, são tempos ociosos. Ninguém está fazendo nada aqui, ó. Então a gente tem que analisar isso. Esse de cima aqui, ó, esses tempos de cima aqui são mais fáceis de serem preenchidos. Os de baixo são um desafio maior, principalmente ao início de um dia, se não for uma fábrica que trabalhe 24 horas, né? Mas também tem soluções, tá? Então vamos avançar aqui, ó, né? Então eu tenho aquele tempo livre e vamos supor, ó, acabei a minha produção aqui às 9h24 da manhã, né? Acabei um ciclo inteiro de produção.
às 9h20, né? 80 minutos. Eu vou esperar esses 80 minutos acabar para que eu comece uma nova leva? Olha, aqui assim, então agora eu vou começar a fazer mais 3 bolos. Né? Às 9h25, 9h20 eu vou começar a fabricar mais 3 bolos. Será que é assim que se faz numa fábrica? E aí, nesse período aqui que está em branco, eu deixo tudo parado? Os meus funcionários, sei lá, vão ficar conversando, vão fazer uma parada para atender o telefone, para jogar um Fortnite, para fumar, para alguma coisa assim? Na verdade, não, né? Então eu tenho que pensar nisso enquanto organizador, gestor da minha produção. E aí a principal solução, na minha visão, é eu passar a adotar uma lógica de lote. Né? Então agora eu adoto uma segunda cor, ó. Lote 1 azul, lote 2 o verde. Tá? Então, a partir do momento que o lote 1, aqui no organizar ingredientes, foi feito, eu posso dar início a uma separação dos ingredientes, a organização dos ingredientes de um segundo lote já. Né? E aí eu faço rapidinho, separei. Ó, quando começar um segundo lote, já está pronto, já está separado. Né? Só que bater a massa, eu preciso acabar a fase anterior, pensando que eu tenho um equipamento de bater massa. Né? Então, a partir do momento que acaba aquela etapa de bater a massa do lote 1, eu dou início ao processo de bater a massa do lote 2. E aí ele vai levar os mesmos 15 minutos. Aqui o verde. E eu dei início. Aí eu vou para o pré-aquecer o forno. Bom, por que eu chanfrei, pintei de vermelho aí? Né? Porque o que acontece com uma fase estilo pré-aquecer o forno? Ela precisa ser feita a cada lote de produção? Não, né, pessoal? A partir do momento que eu aqueci o forno, ele está aquecido para o resto do período que ele ficar ligado. Esse é o grande desafio de restaurantes, né, que trabalham com fritadeiras, né, a óleo, né? Você tem que esquentar o óleo. E aí, se você não tem uma circulação grande de clientes, né, uma demanda grande de produtos, você se torna caro deixar o óleo aquecido. Porém, deixar o óleo esfriar e ligar de novo é um problema sério. Né? Você fica gastando muita energia porque aquecer o óleo também é bastante caro. Quando eu vou para grandes indústrias, a situação é parecida se houver uma situação como essa. Então, por exemplo, os grandes fornos das companhias siderúrgicas, como a CSN, por exemplo, eles não se apagam nunca. Né? O custo de se aquecer um forno de uma companhia siderúrgica é enorme. Então, a companhia siderúrgica faz de tudo para não precisar nunca apagá-lo. Ele fica 24 horas por dia ligado o dia todo. E se for possível, anos e anos sem apagar. Né? Vocês podem pesquisar isso na internet, vocês vão encontrar notícias sobre isso. Né? Porque é muito caro aquecer. Ah, professor, mas aquecer um forninho elétrico não é. Não é em casa, talvez, mas quando eu sou uma fábrica que eu produzo em grande quantidade, desligar, ligar, desligar, desligar várias vezes ao dia iria gerar uma demanda muito grande de consumo de energia. Então, aquela fase, ela não se perde mais tempo, né? Ela não existe mais. Aí eu vou para a próxima etapa, no segundo lote, o lote 2, verde, né? Aqui no assar a massa. Ó. Ele começa e vai à frente. Como eu não tenho mais a perda de tempo do aquecer, eu reduzi o tempo de produção. E o meu segundo lote vai ficar pronto às 10h05. Né? Aqui, ó. Então, agora, em 125 minutos, eu tenho 6 bolos produzidos. Vejam que eu dobrei a quantidade de bolos, que eram 3, para 6, e o tempo não dobrou. De 80 não foi para 160 minutos, eu consegui reduzir mais ainda. Então, aquele tempo que já era 95 minutos para fazer um bolo, agora já virou 6 bolos em 125 minutos. Ou um bolo a cada 20 minutos e 49 segundos. Então, aquele primeiro modelo nosso, em que um bolo era produzido em 95 minutos, agora um bolo já é produzido em 20 minutos e 49 segundos. Aí tem os arredondamentos, claro.
O certo era até arredondar para cima, né, nos 20 minutos e 50. Mas percebam que eu vou balanceando a minha produção e aí eu consigo diminuir os meus tempos. Ao diminuir o tempo de produção de um item, ao jogar esse item lá em cima dos meus tempos, das minhas capacidades de produção em tempo, quando eu transformo isso em unidades de produto, as minhas capacidades em unidades aumentam consideravelmente. E esse tipo de análise você vai precisar levar em consideração lá no tópico seguinte, o 4.2, processos operacionais. Tá? E é importante que vocês visualizem isso. Outras situações. Quando eu começo a observar que tem muito tempo ocioso, esses quadros em branco, eu posso começar a imaginar, e aí já é uma visão gerencial, mas que dá para fazer no planejamento também. Eu começo a compreender que ao invés de ter uma pessoa para cada uma dessas etapas do lado esquerdo, eu não preciso ter uma pessoa para organizar ingredientes, outra pessoa para bater a massa, outra pessoa para ligar o forno para pré-aquecer, outra para assar a massa, ficar observando, né? Outras 3 para rechear e outra para acondicionar o estoque. Pode ser que algumas dessas pessoas façam mais do que uma atividade. Por exemplo, pode ser que uma pessoa organize os ingredientes e depois vai lá rechear e decorar o bolo. Pode ser que uma pessoa ligue o forno para pré-aquecer, monitore esse forno, se ele alcançou a temperatura correta, e depois vá lá também decorar e rechear o bolo. E aí eu vou reduzindo a quantidade de pessoas. O meu processo produtivo continuou o mesmo, os meus tempos continuaram o mesmo. E isso em si não vai diminuir a capacidade de produção, mas vai reduzir o número de funcionários. E na hora que eu consigo reduzir o número de funcionários, isso vai ter um impacto lá no departamento de RH e, por consequência, na análise financeira, no meu custo fixo, né? Ou no custo variável, enfim, da maneira que você vai fazer o custeio, né? E em si, aqui foi só um exemplo, né? Você pode aplicar essas lógicas em quase toda a produção. E aí você começa a conseguir reduzir os custos de produção, né? Aumentar as suas margens de lucro. E esse, na verdade, é o objetivo geral, macro objetivo da análise de um business plan, de um plano de negócios, né? Então eu acho que com essa maneira a gente consegue compreender melhor toda essa lógica das capacidades de produção. E aí, se eu sei que eu consigo produzir um bolo a cada 20 minutos, por exemplo, e eu sei que a minha capacidade instalada em um dia é de 24 horas, ou 1.440 minutos, e eu faço um bolo, né, a cada 20 minutos, agora eu consigo fazer 1.440 dividido por 20 minutos, eu sei a quantidade de bolos que eu tenho de capacidade instalada por dia, né? Se eu fizer a mesma coisa pela disponível, 480 dividido por 20, então vou ter lá a minha capacidade disponível em unidades, né? 24 unidades. Se eu fizer a efetiva, os 435 minutos, e a realizada, a mesma coisa. E aí, então, eu tenho a minha capacidade produtiva em minutos e em unidades, que, digamos assim, são dados bastante importantes na hora de se fazer a análise como um todo, tanto do planejamento, mas também a posteriori dessa empresa já estar funcionando, esse seu plano de negócio saiu do papel, e aí você consegue monitorar indicadores de produção para ver se tem como melhorar ou não. Tá bem? Pessoal, então, acho que a gente encerra esse vídeo agora da parte das capacidades de produção. E agora, na sequência, eu farei um a respeito dos processos produtivos. Tá bem? Para encerrar, lembrem-se que para ter a capacidade de produção é bastante importante, e eu diria que é pré-requisito, ter o tópico seguinte, o 4.2, finalizado, né? Então, a capacidade de produção, ela só vai conseguir ser de fato avaliada, calculada, após a finalização do tópico 4.2, processos operacionais. Tá bem? Obrigado, então. Até a próxima.